Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite grita por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a face da terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E você pode ir se sentando e cantando o refrão do salmo. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz aquele que respeita o Senhor. Mais uma vez cantemos: feliz, feliz. Feliz aquele que respeita o Senhor. Amados irmãos, como é bom estarmos aqui para escutar o Senhor, para sermos transformados pelo seu amor misericordioso. Hoje, a palavra que o Senhor nos dirige é, como é sempre, um convite à conversão, um convite a um compromisso com Deus. A nossa conversão não termina no dia da nossa partida para o céu. Todos os dias temos que escutar a palavra, deixar que Deus nos mude, nos transforme. Gostaria de meditar brevemente em 3 pontos. Na primeira leitura, São João escreve a Gaio e o exorta a acolher e ajudar missionários cristãos, os primeiros missionários, podemos dizer. E ele diz que por amor do nome de Jesus, do nome de Deus, eles empreenderam esta viagem, sem aceitar nada dos pagãos, confiando em Deus. E aqui já gostaria de parar um pouquinho e pensar: por amor do nome de Jesus, eles se puseram em caminho. Por quê?
porque se sentiram, porque se sabiam enviados por Deus para anunciar a outros a boa nova do reino. Os primeiros cristãos não ficaram quietos, não ficaram em casa, no cômodo, se puseram em caminho. Então aqui está já um primeiro convite a todos nós. Sair da nossa zona de conforto, das nossas seguranças, da vida fácil, cômoda, e nos pormos em caminho para levar a palavra e o amor de Deus aos nossos irmãos. Quando morrermos, Deus nos vai perguntar, como dizia ontem o Padre Wagner: onde está o teu irmão? Onde estão os outros? Ninguém se salva sozinho. Aquilo de bom que Deus fez na sua vida, Deus quer que você partilhe com os seus irmãos. E para isso você tem de se pôr a caminho. Tem que pensar nos outros, não ficar centrado em si. E estes missionários foram confiando na providência de Deus, sem aceitar nada de parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Acolher os missionários cristãos, ajudar os missionários cristãos, é tornar-se cooperadores da verdade. Por quê? Porque esses missionários são anunciadores da verdade, são anunciadores da palavra de Deus, que é a verdade. O Papa Bento XVI escolheu este versículo, esta expressão, cooperadores da verdade, para o seu lema episcopal. Cada bispo tem um lema episcopal. O Papa São João Paulo II tinha como lema totus tuus, todo teu, da fórmula de consagração a Jesus por Maria, de São Luís. O Papa Bento XVI escolheu essa, cooperadores da verdade. E é uma vocação que compete a todo batizado. Todos nós somos chamados a ser cooperadores da verdade, que depois, se nós quisermos, é o próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Hoje, no mundo em que vivemos, já ninguém reflete sobre a verdade. Se você reparar, nós temos estátuas à liberdade, mas não tem nenhuma estátua à verdade. Porque na cultura dominante onde você vive e onde eu vivo, a ideia é que não há verdade com V grande. Cada um tem a sua verdade. Mas isso é uma grande mentira. É aquilo que chamei hoje de manhã o relativismo. Papa Bento chamava a esta nossa cultura a ditadura do relativismo. Por quê? Porque não tolera ninguém que proponha que existe a verdade. No mundo de hoje, se você disser existe a verdade sobre o matrimônio, sobre a vida, sobre tantos temas, você vai encontrar muita perseguição. O mundo não tolera, só tolera a sua verdade. E o mundo de hoje vê aqueles que se propõem a anunciar a verdade como fundamentalistas, como perigosos para a sociedade, e por isso devem ser neutralizados. Ameaça ao bem comum. Os primeiros cristãos tinham algumas ideias muito claras, que nós fomos perdendo.
que a sua fé em Jesus, que a sua religião era a religião verdadeira, que os outros cultos eram falsos. E quando nasceu o cristianismo, havia um montão de deuses pagãos, um montão. E dentro do Império Romano havia a religião legal, a religião oficial do Estado. E o imperador o que fazia? Acolhia, quando conquistava um novo povo, acolhia os deuses desses povos, e esses deuses passavam a fazer parte dos deuses do Império Romano. Era uma estratégia política para contentar a todos. Então, no Império Romano eram venerados, adorados muitos deuses, porque estava crescendo. E também era adorado o próprio imperador romano como Deus. E o imperador e o império estaria disponível para acolher também o Deus dos cristãos e dos judeus, se os cristãos se dispusessem a aceitar também os outros deuses, se aceitassem a religião legal. E os primeiros cristãos disseram: não, nós respeitamos o imperador como autoridade civil, mas não podemos adorar o imperador. Só adoramos a Deus, Criador do céu e da terra, e a seu Filho unigênito, Jesus Cristo, feito homem da Virgem Maria, e ao Espírito Paráclito, um só Deus em três pessoas. A religião do Império Romano é uma religião falsa. Então teve tantos mártires nesses anos, e não havia grande diálogo. As pessoas com quem os primeiros cristãos tiveram mais facilidade em dialogar foram as pessoas que procuravam a verdade. Por exemplo, os filósofos. Tem vários cristãos dos primeiros séculos que eram filósofos, eram pessoas que buscavam a verdade. Por exemplo, São Justino, logo do século II, ele fala que na sua busca da verdade encontrou em Cristo, na religião católica. E tem tantos na história da igreja. Santo Agostinho procurava a verdade, acabou encontrando a verdade, que é Jesus. E por isso nós, cristãos, devemos ter muito claro que o que Deus nos revelou, a palavra de Deus, não é mais uma opinião entre tantas, porque Deus não se engana, nem nos engana. Deus não se engana, nem nos engana. E por isso tudo o que Deus nos revelou é certo, é a verdade. Hoje tem muita gente que tenta contrapor aquilo que, por exemplo, a ciência diz e o que Deus nos revelou. Não existe contradição entre a verdade que a ciência descobre e a palavra de Deus, porque por trás das leis da natureza está o mesmo Criador do céu e da terra. Muitos jovens se afastam da fé porque na sua escola, na sua universidade, os fazem convencer que quem acredita na ciência encontrou a verdade e que essa verdade contraria a fé, que os homens de ciência não acreditam na palavra de Deus, que acreditar na palavra de Deus é uma coisa irracional, sentimental, subjetiva. Uma grande mentira que tem levado muitos jovens a se afastar de Deus.
porque vão estudando e vão ao pouco e pouco sendo envenenados. É verdade, eu conheci, graças a Deus, muitos grandes cristãos que são grandes cientistas. Não existe verdadeira contradição entre o que a ciência descobre e o que Deus nos revela. Porque aquele que criou todas as coisas, aquele que está por trás das leis da natureza, é o mesmo que nos falou. E Deus não se contradiz. Tem um padre amigo meu que fez um famoso dicionário sobre a relação entre a ciência e a fé. São 2 volumes bem grandes. Ele é padre, teólogo e astrofísico. Trabalha naqueles telescópios que observam as galáxias. Ele tem publicações científicas e tem publicações teológicas. Então escreveu um grande dicionário, Ciência e Fé, para ajudar as pessoas a perceberem que não existe nenhuma contradição. E também fez um site na internet, mas está só em inglês e em italiano. Então quem puder, muito acessado. Nesse site tem uma coisa curiosa, uma galeria de famosos cientistas que são cristãos. Que interessante, né? Então, quando nós vamos ver os factos, vemos que a ciência confirma a palavra da fé. E quando nos deixamos guiar pela palavra de Deus, também progredimos mais nas nossas pesquisas científicas. Tem uma famosa encíclica do Papa João Paulo II, muito importante para esta confusão, que se chama Fé e Razão. Fides et Ratio. Quem gosta de estudar, quem puder estudar, vale a pena ler. A fé e a razão, explica o Papa, não estão em contradição. Ele usa uma imagem, são como 2 asas que nos elevam até Deus. Que nos elevam até Deus. Fonte de toda a verdade. Mas São João dizia que acolher os missionários católicos é tornar-se cooperador da verdade. Infelizmente, nós às vezes nos empenhamos em tantas coisas nesta vida. Eu vejo nas minhas paróquias, com as pessoas com quem trabalho, tem pessoa que, para construir uma casa, para dar condições melhores à sua família, faz grandes sacrifícios, muda de terra. Tem pessoas lá que imigram para outro país para receber um salário melhor, fica longe da família, fazendo sacrifícios, num país estrangeiro, com outra língua, com outra cultura, tudo para ajudar a sua família. E é uma coisa boa, e é uma coisa santa. É bom sacrificar-nos pelos nossos queridos. Isso agrada a Deus. Mas que pena nós não termos o mesmo zelo, o mesmo empenho pela transmissão da palavra de Deus. Que pena nós não fazermos sacrifícios, esforços, para que todos no Brasil, todos na minha região, todos na minha família, todos no meu trabalho, conheçam o amor misericordioso do nosso Deus. Que pena. Às vezes até nos esforçamos um pouco, mas bem menos do que fazemos por outras coisas. Como eu dizia, para construir uma casa, comprar um carro, dar uma boa escola para os seus filhos. Tudo isso é bom, é ótimo, mas há coisas ainda mais importantes que essas.
e você às vezes esquece. Quais são, Padre? Cooperar com a difusão da verdade, cooperar com a difusão da palavra de Deus, cooperar com a difusão da graça de Deus. E como posso fazer isso? Em primeiro lugar, sendo testemunha dessa palavra, com a sua vida. A melhor pregação é a sua vida, meu irmão. A melhor pregação é o seu testemunho de amor a Deus e ao próximo, mas também com as suas palavras. Ali onde Deus colocou você, em sua casa, no seu trabalho. E se você quiser uma forma bem eficaz e bem bonita de cooperar na transmissão da palavra de Deus e da graça de Deus, apoiando quem dedicou toda a vida a isso, apoiando os missionários, como fala São João. Por exemplo, olha à sua volta. Monsenhor Jonas Habib dedicou toda a vida a anunciar a palavra e o amor de Deus. Olha esse centro de evangelização. Olha a comunidade Canção Nova. As suas 24 horas por dia estão ao serviço do anúncio da palavra e do amor de Deus. E se você quiser, você pode cooperar. O Monsenhor está sempre pedindo ajuda, porque é preciso. E se mais ajudas receber, a mais pessoas vai poder chegar. Você faz tanto sacrifício para construir uma casa, para comprar o carro, para pagar a escola, e tão pouco para Deus. No outro dia, um amigo meu vendeu, já não sei, uma casa ou assim, se foi falar com um padre. E o padre disse para ele: por que você não pega em metade desse dinheiro e dá para Deus? E ele veio falar comigo: padre, oxente, é muita grana. Custa. Imagine, você vende uma boa casa e dar, não sei, em reais, não sei quanto é, mas vamos pôr 400 mil reais de doação para Deus. Vou dar 400 mil reais para a Canção Nova. Por que não? E você pensa que está fazendo um favor a Deus? Não. Se Deus deu para você, você dê. E Deus nunca se deixará ultrapassar em generosidade. Eu experimento na minha vida, quanto mais me dou a Deus e dou a Deus, mais recebo de Deus. Não faça contas com as coisas de Deus. Seja generoso com o seu Deus. No Evangelho, Jesus toca dois temas que estão relacionados. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para lhes mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A tradução lá em Portugal diz: rezar sempre sem nunca desanimar. Jesus usa a palavra necessidade de rezar sempre. Necessidade. Você tem necessidade de beber água sempre, de respirar sempre. Você tem necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Então aqui eu penso que é algo que todos vivemos. Às vezes temos dificuldades em rezar sempre. Tem dias em que rezamos, tem outros dias em que não rezamos.
Tem dias em que rezamos muito, tem dias em que rezamos pouco. Por quê? Por muitos motivos. Porque somos um pouco inconstantes, somos pouco firmes nos nossos propósitos. Eu quero isso, mas chegam outros programas, outras coisas, imprevistos, e eu acabo escolhendo outras coisas e deixando de lado a oração. Então, é muito importante pedir a Deus a graça hoje de os nossos propósitos de oração estarem bem no topo das nossas prioridades para cada dia. Não deixe a oração para o final, nas prioridades. Tem gente que faz isso, deixa no final das prioridades e deixa também no final do dia, já bem cansado, morrendo, quer começar rezando, acaba, não é, adormecendo. Se Jesus diz que a oração é uma necessidade, então eu não posso viver sem rezar. O Papa Francisco usa uma frase bem bonita, diz: a oração é o oxigênio da alma. Se você deixar de respirar, o que vai acontecer? Vai morrer. Se você deixar de rezar, o que vai acontecer à sua vida espiritual? Vai morrer, pouco a pouco. Então, rezar sempre, sempre, todo dia, todo dia. E sem nunca desistir. Tem muita gente, eu vejo também, que desiste da oração, sobretudo porque não vê resposta. Eu penso que esse é o motivo mais frequente. Tem gente que reza, tem um problema, começa fazendo uma novena a Santa Rita, outra novena a São Judas Tadeu, outra novena a Santo Antônio, Santa Teresinha, terço a São Miguel Arcanjo. Isso é ótimo, mas passam 2 dias, passa uma semana e... Padre, eu rezo, mas Deus não escuta as minhas orações. Então tenho uma notícia para você: Deus não é surdo. Deus escuta cada uma das suas orações. E Deus está respondendo às suas orações. Deus não dá sempre o que você pede, o que você quer, porque Deus é seu Pai. Deus dá sempre o que é melhor para você. Quando você era criança, você também pedia muitas coisas para o seu pai. E seu pai dava sempre? Não. Seu pai dava o que era bom para você naquele momento. E assim faz o seu Pai do céu. Muita gente diz: Padre, eu não mereço que Deus escute as minhas orações, porque eu sou pecador. Muita gente pensa que Deus não vai escutar porque não merece. Tenho uma notícia para você: ninguém merece. Mereceu Jesus na cruz. Ninguém merece. Deus é seu Pai e Deus cuida de você. E por mais besteira que você faça, por mais pecado, por mais no fundo do poço, Deus vai escutar sempre cada uma das suas orações. Sempre que você olha para o céu, que você clama com fé, aí está o seu Pai. Mas eu não mereço. Isso é o que chamamos misericórdia. Deus não nos salva, Deus não nos ajuda porque merecemos, mas porque Ele é amor misericordioso. Que importante que foi este ano da misericórdia. Porque sempre pensamos que temos que merecer a graça.
mas a graça é graça. Deus já te ama. Deus já te ama. Mas eu ainda não me confessei, Padre. Deus já te ama. E por isso te está ajudando a sair do pecado. Porque o pecado te faz mal. E Deus é teu Pai. Então rezar sem desistir, sem desanimar. Quando morrermos, vamos constatar duas coisas. Uma é que rezamos pouco. E a segunda é que Deus fez coisas maravilhosas com cada Ave Maria que você rezou. E nós vamos ter pena. E se eu pudesse voltar atrás e dizer para todo mundo que vale a pena cada Ave Maria. Que houve tantas graças de todo tipo, espiritual e temporal. Doença, desastre, problemas, divisões, zangas e crescimento na comunhão com Deus, que eu recebi graças a essas orações que fiz. Então, não desperdiçar o tempo, não duvidar da eficácia da oração. Nossa Senhora está aparecendo em tantos lugares da terra. E qual é a coisa que Maria mais nos pede? Rezar. Rezem, meus filhos, rezem, meus filhos, rezem. Antes de tudo, esse é o grande pedido da Virgem Maria. Esse é o grande grito para os seus filhos. Que nós duvidamos da eficácia da oração, que Deus nos escuta, que Deus nos responde. Não é verdade. A oração muda a sua vida, muda o curso dos acontecimentos, muda a história. Pense em Fátima, quando para o próximo ano, daqui a poucos meses, vai fazer 100 anos que a Virgem Maria apareceu aos 3 pastorinhos. 13 de maio de 1917. E nessa altura, Portugal estava na Primeira Guerra Mundial. Morreram muitos portugueses. Muitas mães aflitas com os filhos na guerra. E Nossa Senhora disse às crianças, aos pastorinhos, rezem o terço para terminar a guerra. E passado poucos meses, a guerra terminou. As nossas orações mudam o rumo dos acontecimentos. Você vê problemas no mundo? Reze e as coisas vão mudar. Você gostava de ter governantes honestos, sérios no Brasil? Reze, peça a Deus e eles vão vir. Você gostava de mais vocações, de muitos santos? Reze, peça a Deus e Deus vai mandar. E por fim, no Evangelho, Jesus põe uma pergunta: mas quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Hoje de manhã eu falei, estamos começando a entrar na grande tribulação, tempos de prova para a nossa fé. Muitos negarão Cristo, muitos cristãos serão confundidos. Eu vou reler a passagem do Catecismo 675. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Ou seja, vão vir provas difíceis. Se você não está firme na fé, vai se confundir. Muitos cristãos que não estão firmes na fé não vão aguentar. Lembre as parábolas de Jesus: a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia.
Veio o vento, veio a tempestade, veio a provação e tudo caiu. A oração é o azeite que mantém a luz da sua fé acesa. A oração perseverante, sem desanimar, é o azeite que vai manter a luz da sua fé acesa nesses tempos de confusão, nesses tempos de tribulação em que estamos entrando. Padre, mas de que devo rezar? Se você pode, Santa Missa todos os dias. Se você pode, Rosário, Terço, o Santo Terço em família todos os dias. Se você pode, meditar a palavra de Deus todos os dias. Se você pode, adorar o Santíssimo Sacramento todos os dias. Então essas são as orações principais, mais fortes, sem as quais não temos o chão da nossa vida espiritual. Se falta o chão, tudo desaba. E por isso peço a Deus hoje a graça de todos nós tomarmos o propósito firme. Vou começar a rezar hoje e não vou parar mais. E você vai ver que quando chegar a tempestade, você vai permanecer fiel ao Senhor até o fim, como os primeiros cristãos, como os mártires, como o santo de hoje. Por isso estou de vermelho. Bispo São Josafá perseverou, morreu pela fé, porque rezava. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!